Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou mostrar para vocês alguns pontos importantes sobre função de primeiro grau. Bom, a gente pode começar a mostrar o seguinte. Para ser uma função do primeiro grau, a função tem que ser da forma f de x é igual a ax mais b. Ela também pode ser escrita da forma y é igual a ax mais b, certo? Aonde é importante frisar que o a nunca pode ser igual a zero, senão ela não vai ser uma função do primeiro grau. Porém, o b ele pode ser igual a zero ou não. Se o b for igual a zero, a gente tem uma inequação do primeiro grau, beleza? Bom, se a gente for pegar a função ax mais b, a gente pode dizer o seguinte, que o a ele é chamado de coeficiente de x. Ele pode ser também coeficiente angular ou ser chamado também de coeficiente linear. Então, o a ele pode ser chamado de três formas diferentes. Já o b, a gente fala que ele é o termo independente. Beleza? Bom, a gente pode chegar à conclusão de que toda função do primeiro grau ela vai ser da seguinte forma. Se a reta estiver nesse sentido, a gente diz o seguinte, que o coeficiente angular ele é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Então, a reta ela é inclinada nessa direção. E aí, a gente diz que é uma função crescente, certo? Então, ela é uma função crescente. Quando ela está caindo, né, vamos dizer assim, nessa posição, a gente diz que o a é menor que zero, ou seja, negativo. Então, a gente diz que é uma função decrescente. Beleza? E aí, a gente pode construir o gráfico de uma função do primeiro grau de duas maneiras diferentes. Vamos botar aqui, gráficos. Bom, a primeira forma da gente fazer o gráfico é usando a seguinte ideia. Para eu construir uma reta, basta que eu conheça dois pontos. Então, pegando a função y igual a ax mais b, eu posso primeiro achar a raiz da função. Como eu vou achar a raiz da função? Eu vou pegar o ax mais b e igualar a zero. Então, eu sei que o meu ax é igual a menos b, logo, o x vai ser igual a menos b sobre a. Beleza? O outro ponto vai ser dado pelo termo independente, aonde eu vou ter o zero e o b. Botando esses pontos num gráfico, a gente teria o seguinte gráfico. Qual é o ponto do eixo x? O ponto do eixo x vai ser x igual a menos b sobre a. E no ponto y, que eu vou botar aqui, vamos botar assim, ó, eixo y, a gente vai ter o quê? O ponto 0 e b. Então, a gente pode marcar aqui o seguinte, ó,
no eixo x, a gente vai dizer que esse ponto ali vai ser o menos b sobre a, o ponto B. Uma reta que passaria por esses dois pontos aqui. Então, a gente pode dizer que essa reta aqui, ela vai representar a função y igual a ax mais b. Note o seguinte, o a é positivo, então ela é uma função crescente, certo? Como a gente viu aqui. E aí, a gente tem o menos b sobre a no eixo x e o b no eixo y, beleza? Vamos botar um exemplo numérico para que a gente consiga entender isso aí melhor. Exemplo. Vamos dizer que eu tenha uma equação y igual a menos 2x mais 1. Note o seguinte, o a ele é negativo, então essa função ela vai ter que ser decrescente. Então, a primeira coisa que eu lembro é o seguinte, como o a é negativo, né, a gente sabe que é uma função decrescente, certo? O que é uma função decrescente? A reta ela vai ter que ser nessa forma aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro calcular o ponto do eixo x, né? No eixo x, a gente tem que calcular quem? A raiz. Então, a gente vai pegar essa função e igualar a zero. Então, fica menos 2x mais 1 igual a zero. Ou seja, eu posso dizer que 2x é igual a 1, então x é igual a 1 meio. Já no eixo y, eu vou ter o ponto 0 e b. Então, isso aí vai me dar 0. O b vale quanto? Vale 1. Então, agora, basta eu pegar esses dois pontos e colocar no plano cartesiano. Então, vai ficar da seguinte maneira. Se você notar, ó, o x vale 1 meio. Então, o x vale 1 meio. Eu vou colocar esse ponto aqui valendo 1 meio. E aí, no eixo y, eu vou ter 0 e 1. Então, 0 e 1, esse aqui seria o meu 1. Então, eu vou ter uma reta que vai passar por esses dois pontos. Então, a minha reta, ela seria essa aqui. Então, a gente pode representar essa reta aqui sendo a reta da função menos 2x mais 1. Beleza? A outra forma de calcular, de construir o gráfico, né, caso você não lembre dessa forma, seria a seguinte, olha só. Vamos botar outro exemplo. Se eu tiver a função y é igual a 3x mais 2. Então, eu venho aqui e construo uma tabelinha, né? O famoso método da tabelinha, que ficaria assim, ó. Aonde aqui seria x e aqui y. E você dá valores para o x, determina 3 valores para o x. Por exemplo, menos 1, 0 e 1. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 3, que multiplica menos 1 mais 2, certo? É só substituir o x por menos 1. Então, y vai ser menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Opa, então o y vale menos 1. Quando o x for igual a 0, o meu y vai ser 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. E quando o y for igual a 1, o meu y vai ser 5. Entendeu? Ó, né? Então, vai ter os pontos menos 1, 2 e 5. E aí, é só colocar esses valores no gráfico. Então, vai ficar assim o meu gráfico. Então,
Botando os valores no gráfico, a gente teria assim, ó, o primeiro par ordenado é menos 1 e menos 1. Então, eu teria aqui menos 1, aqui menos 1. Então, meu primeiro par ordenado seria esse aqui. O outro é 0 e 2, então esse aqui seria o meu 2. E o último seria o 1 com o 5, né? Então, esse aqui seria o meu terceiro ponto. E aí, eu venho aqui e traço a minha reta, né? A minha reta vai ficar assim, ó, certo? Essa reta aqui é exatamente a reta da função y igual a 3x mais 2. Lembrando que o a é positivo, então é uma função crescente. Se o a é positivo, é uma função crescente. Beleza? Então, a gente tem aqui duas maneiras diferentes de construir o gráfico, certo? Bom, outro tópico importante no estudo da função do primeiro grau é exatamente a lei da formação da função do primeiro grau. Tá? Então, a gente pode escrever assim, olha só. Eu costumo dizer o seguinte, para a gente fazer a formação da função do primeiro grau, a gente pode partir do seguinte pressuposto. Para obtermos uma reta, basta conhecermos dois pontos, né? Então, por exemplo, se eu conheço esse ponto e esse ponto aqui, eu posso simplesmente ligar um ponto ao outro e eu formei uma reta, certo? Então, para construir uma reta, basta eu conhecer no mínimo dois pontos. Então, a gente pode fazer a função, né, a formação de uma função do primeiro grau que gera essa reta, conhecendo dois pontos. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenha o seguinte ponto aqui, o ponto 0 e 3 e o ponto 1 e 2, por exemplo, certo? Então, eu vou fazer a formação. Qual é a função do primeiro grau? Ela não é da forma y é igual a ax mais b? Então, para esse ponto aqui, eu vou botar assim, ó. Lembrando que esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, vai ficar assim, 3 é igual a que multiplica 0, porque o x vale 0, mais b. Então, eu chego à conclusão de que b vale 3, beleza? Agora, olha essa aqui como é que vai ficar, ó. Esse é o x, esse é o y. Então, vai ficar 2 é igual a que multiplica 1 mais b, certo? Então, eu tenho que 2 é igual a mais b. Mas o b não vale 3, então eu posso dizer que 2 mais a mais 3. Então, eu chego à conclusão de que a é igual a menos 1, porque o 3 vai para o lado de lá, ele fica negativo. Então, a minha formação, a minha função, né, para esses pontos aqui, seria o seguinte, ó, y não é igual a ax mais b, então o y vai ficar menos x, porque o a vale menos 1, mais b, que vale 3. Então, essa aqui é a minha função do primeiro grau, conhecendo-se esses dois pontos. A outra forma de também fazer a formação da função do primeiro grau é você conhecendo o gráfico, né? Então, olha só, com o gráfico ficaria assim, ó. Então, se eu tivesse um gráfico com essas seguintes características, né? Vamos botar aqui como outro exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meus pontos conhecidos. Quais são os meus pontos conhecidos? Seria o ponto
menos 1 e 2, e o outro ponto que seria o 6 e o 5, certo? Então, eu tenho ali os meus dois pontos conhecidos, que é o menos 1 e 2, e o meu outro ponto, que é o 6 e 5. Sempre cuidado que o primeiro é x, o segundo é y, certo? Pegando a minha função, que é da forma ax mais b, isso aqui vai ficar assim, olha só. 2 é igual a A que multiplica menos 1 mais b. Então, aqui vai ficar assim, 2 é igual a menos A mais B. Então, eu posso dizer que o A vai ser igual a menos 2 mais B. Beleza? Troquei de lugar o A com o B, certo? Para essa aqui vai ficar assim, ó, 5 é igual a A que multiplica 6 mais B. Então, vai ficar 5 é igual a 6A mais B. Eu vou pegar o valor do A e vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó, 5 é igual a 6, que multiplica menos 2, mais B, mais B. Então, 5 é igual a menos 12, mais 6b, mais b. Então, eu posso dizer que o b vai ser igual. Esse 12 passa para o outro lado positivo, 12 mais 5, 17, né? Divididos por 7. Achei o valor de B. Se eu achei o valor de B, agora eu acho o valor de A. Então, aqui vai ficar assim, ó. A é igual a menos 2 mais 17 sétimos. Então, o meu A vai ser igual a menos 14 mais 17. Eu sei que o A vai ser igual a 3 sétimos. Então, a formação dessa função, ela vai ser assim, ó, y é igual, o A vale 3 sétimos de x, mais o b, que é 17 sétimos. Beleza? Então, isso aqui é a formação da função do segundo grau, ou conhecendo dois pontos, ou você tendo um gráfico onde a gente tira dois pontos e constrói a função. A última coisa que eu vou falar para vocês é o tal do estudo do sinal. O estudo do sinal da função do primeiro grau, ela é baseada em 3 perguntas, tá? A primeira pergunta é: quando o y é positivo, quando o y é igual a 0 e quando o y é negativo, ou seja, menor que 0. Então, imagine que eu tenha uma função qualquer do primeiro grau construída num gráfico da seguinte maneira, aonde, de acordo com o que a gente já tinha feito lá em cima, né, esse cara aqui é o ponto menos b sobre a e aquele ali é o ponto b. Não é assim que a gente fez lá em cima? Então, para a gente estudar a função do primeiro grau, a gente pode desprezar o eixo y e só se atentar ao eixo x. Então, eu poderia analisar essa função da seguinte maneira, aonde esse ponto aqui é o meu menos b sobre a, certo? Então, eu gosto de fazer assim, você vem aqui no ponto que está cortando o eixo x e vou fazer a seguinte pergunta. Todo mundo que tiver à direita vai ter sinal positivo e quem tiver à esquerda vai ter sinal negativo. Então, olha como vai ficar a resposta das minhas perguntas.
A primeira pergunta é: qual é a parte do gráfico aonde o y vai ser positivo? A bola vai ser sempre quando o x for menor que menos b sobre a, ou seja, toda essa parte aqui. Tá, então vou te fazer outra pergunta. Quando o y é igual a zero? Vai ser nesse ponto aqui, quando o x é igual a menos b sobre a. Ah, então eu posso dizer que quando o y for negativo, o x vai ser menor que menos b sobre a? Isso aí. Isso aí. Então, tá, mas e como é que ficaria isso aí quando a gente tivesse uma função real, uma função com número, né? Vamos botar aqui um exemplo. Se eu tiver assim, y é igual a 2x menos 2, certo? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar a raiz. Como eu vou achar a raiz? Igualando a função a zero. Então, fica assim, 2x menos 2 é igual a zero. Então, 2x é igual a 2, x é igual a 1, né? Porque 2 divididos por 2 dá 1. Como eu não vou me importar com o eixo y, só com o eixo x, eu poderia representar o meu gráfico para o estudo do sinal da seguinte maneira. Olha só o que eu vou fazer aqui. Então, se você for representar no eixo x, o x vale 1, não é? Então, eu venho aqui e digo que esse aqui, o valor é o 1. Como o a é positivo, a função é crescente. Se a função é crescente, eu posso representar a função aqui, ó, dessa forma aqui, tá? E aí, eu vou fazer aquelas perguntas, né? Quais são as perguntas? A bola é mole. Quando o y é maior que zero, quando o y é igual a zero e quando o y é menor que zero, certo? Então, a gente sabe que se eu pegar e pontilhar aqui, eu sei que quem está à direita vai ser positivo, quem está à esquerda vai ser negativo. Então, vamos responder. Qual é a parte onde o y é positivo? Vão ser todos os valores maiores que 1. Então, quando o x é maior que 1, o y é positivo. Quando o y é igual a zero? Quando o x é negativo, ele tem que ser menor que 1, beleza? Então, é isso. E lembrando, né, como o a é positivo, né, vamos botar aqui, ó, o a é positivo, é uma função crescente. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.